Olá, hoje iremos apresentar o projeto 1 de cálculo numérico, abordando os temas de conversão da base 10 para a base 2 e precisão da máquina, utilizando a linguagem Python. As integrantes do grupo são eu, a Marina, a Mariana Marques Américo e a Pietra Sobral Maestri. Mas afinal, o que é o Python? Python é uma linguagem de programação de alto nível, cujos objetivos de seu projeto, quando criado, eram produtividade e legibilidade. Ou seja, é uma linguagem que foi criada para produzir um código bom e fácil de manter de maneira rápida. Além disso, o Python é uma linguagem expressiva, ou seja, que é fácil traduzir o raciocínio em um algoritmo. E a ferramenta que iremos utilizar para escrever o nosso código em Python será o Google Colab. Como você entra nele? Você simplesmente digita no Google Colab e clica no primeiro link que aparecer. Mas afinal, o que é o Google Colab? É um serviço de nuvem gratuito hospedado pela Google e roda em uma máquina da Google, ou seja, não é preciso realizar qualquer configuração quando você entrar. Também não é necessário que você tenha um computador que comporte rodar um código como um Python. E aí ele vai pedir para você entrar no login seu da Google, o meu já tá. E aí você cria um novo notebook, no qual será a área que você irá digitar o seu código em Python. Assim que ele abrir essa tela, você pode digitar seu código normalmente. Certo, então esse é nosso projeto 1 e ele contém duas questões. A primeira delas a proposta é a conversão da base 10 para a base 2. A ideia é que a gente coloque o nosso RA, gerando valores que vão ser utilizados no número decimal. E esse número decimal vai ser transformado em binário. Ele pede também para a gente considerar apenas o valor até a segunda casa decimal, caso vá além disso. Então, dando início ao código, a primeira parte, a gente vai aplicar o programinha que vai converter o nosso valor do RA em um número de base 10 com duas casas decimais, que é o que ele pede no enunciado. Então, a primeira linha, a gente tem um input de digite seu RA, porque na hora de rodar o código, nós vamos digitar o nosso RA à mão e ele vai transformar o RA em um número de base 10. Então, é isso que o programinha faz. A última linha ali de print é para a gente printar esse valor e o vírgula 2 é porque a gente quer esse valor só com duas casas decimais. Agora que já transformamos o RA em um número de base 10, iremos identificar qual que é a sua mantissa. Para isso, a gente chama a mantissa de val, e para pegar só aquele valor depois da vírgula, a gente utiliza esse código aqui. Depois, para printar, a gente vai pedir para ele arredondar até um valor de duas casas decimais. Feito isso, agora vamos achar o valor inteiro do número vindo do RA. Para isso, a gente vai chamar ele da variável num, e vai pegar o valor com a mantissa e com o número inteiro e subtrair a mantissa, resultando assim só no número inteiro. E aí é o que a gente mostra nesse print aqui. Então, depois de separar a parte inteira da parte decimal, a gente vai aplicar o programinha que vai transformar essa parte inteira do número em base 10 para base 2. A função que a gente vai usar para isso é a função while, e daí a gente coloca número maior ou igual a 1, porque a gente quer a parte inteira. E a continha que essa parte do programa vai fazer é basicamente uma divisão por 2, pegando o resto. Então é isso que essa primeira parte faz. E a última parte, que tem inteiro igual a inteiro, 2 pontos menos 1, é para ele poder inverter a lista, porque senão ela vai ser printada em ordem invertida. Na parte do print, a gente pede para ele printar o inteiro em forma de string, na base 2. Agora iremos mostrar o código que vai transformar a mantissa do número em base 10 para um número em base 2. Primeiramente, a gente chama essa mantissa em base 2 de D e também criamos uma nova variável R. Lembrando que, como a mantissa é um número real, a gente tem que usar a função float. Também temos a função while, que basicamente ela vai fazer o quê? Ela vai rodar esse código e vai gerar resultados enquanto essas condições forem verdadeiras. E aqui a gente escolheu o número 5 para não gerar resultados excessivos. Se R for maior ou igual a 1, ele vai chamar dk de 1. E se não, ele vai chamar dk de 0. E aqui a gente vai ter uma junção da lista D com a lista dk, e aqui a gente vai chamar o R de R menos dk. Aí ele também fala que se R for maior ou igual a 0, a gente vai chamar R de 2 vezes R. E aqui a gente tem um novo valor para iter, que é iter mais 1. Aí no final, que eu já tinha dito que a mantissa é igual a D, e aí para a gente printar esse resultado, a gente vai colocar que a mantissa é igual, a gente vai transformar essa lista D em um string e vai falar que ele está na base 2. Bom, então temos a questão 1 com o primeiro código, com o primeiro RA. Então aqui temos.
a transformação para base 2, a parte decimal, a parte inteira e as listas. E com o segundo RA, também a parte na base 2, a parte decimal, a parte inteira e as listas. Bom, na questão 2, a gente testa a precisão da máquina. Então, no próprio enunciado, no passo 1, é dado algoritmos que vão ajudar a entender esse funcionamento da máquina. Então, a gente tem o A valendo 1, o S valendo 2, e o código enquanto, que em Python a gente usa o while, então seria, enquanto o S for maior que 1, existem alguns comandos. O A sendo dividido por 2 e o S sendo 1 mais esse valor de A. A gente tem que o A vai sendo dividido por 2, dividindo por 2, e vai sendo somado ao S. Até que chega um momento que o A ele é muito pequeno e a máquina não consegue mais ler como um número e tende ao zero por ser tão pequeno. Então, o S acaba sendo 1. E depois dessa análise, a gente tem o PREC, que seria a precisão da máquina. E por que o PREC é o 2 vezes A? Como esse A tende a zero no final e o S fica igual a 1, a gente tem que voltar um passo. Por quê? A máquina não lê mais aquele A, porque o A está muito pequeno. Então, a gente não pode pegar aquele último valor de A, porque é como se a máquina não lesse mais ele. Então, a gente volta um passo fazendo 2 vezes A para ser aquele limite que vai ter a precisão da máquina. Por isso, fazemos o PREC sendo 2 vezes A. Na parte 2 da questão, a gente mantém a mesma linha de raciocínio da precisão da máquina, mas a gente tem o val. E o val é retirado do nosso RA, é um algoritmo retirado do nosso RA. Então, a gente faz o código para retirar esse vol e a gente utiliza ele naquela base da questão anterior. Então, seria o A sendo 1, o S sendo o vol mais o A, e usamos de novo o código while, que é quando o S for maior que o val. Então, quando ele estiver nessa condição, a gente usa o A sendo dividido por 2 e o S sendo o vol mais A. Então, o A vai sendo dividido por 2 e no S é somado ao vol. Até que chega um momento que esse A é tão pequeno que ele tende ao zero. A máquina não reconhece mais ele por ser muito pequeno. Então, por fim, fazemos o PREC novamente para entender essa precisão da máquina e voltamos ao passo de que temos que fazer o 2 vezes A para a gente voltar aquele valor do A que a máquina ainda consegue ler, então que ele não é tão pequeno para ela tender ao zero. No passo 1 da questão, a gente só realmente coloca o que estava escrito no enunciado na forma de código, então a gente coloca A igual a 1, S igual a 2, o while sendo enquanto S for maior que 1, aconteça as coisas embaixo, então o A dividido por 2, o S sendo 1 mais A, e o PREC 2 vezes A. E aí a gente printa tudo para ficar mais visível para a gente entender. Bom, e como dito na questão 2, a gente usa a mesma base, que seria o A sendo 1, o S sendo o vol mais A, que é aí que entra a diferença, que a gente coloca o nosso RA, então a gente digita o nosso RA, e desse RA a gente tira esse vol, que a gente printa também e utiliza ele nos códigos e no algoritmo. Então, a gente coloca ele sendo vol mais A, que é igual ao S, e aí, no fim, a gente coloca o PREC sendo 2 vezes A novamente. Então, no passo 1, nós temos só esses prints dos valores de A, S, depois da divisão enquanto o S for maior que 1, e o PREC. No passo 2, já utilizando um dos RAs, a gente tem o vol, o A, o S antes, né, que seria só a soma do A,
e aí faz toda aquele looping, né, de dividir por 2 e somando até que chega a um número tão pequeno que vai ser o 2 vezes o A que vai dar no PREC. Com o segundo RA, a mesma coisa, né? A gente tem o vol, o A, o S antes disso, e aí depois de todas as contas, a gente chega naquele A tão pequeno que o PREC vai ser o 2 vezes o A.